Já passamos pela primeira rodada e olha só, nenhum time brasileiro perdeu, mas vamos projetar o que vem pela frente. Tem duelo complicado e uma versão reduzida desse Na Cara do Gol que começa agora. Olá, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando para uma versão Pocket. No meio do feriado aqui a gente está soltando esse Na Cara do Gol especial para projetar o que vem pela frente aí para os times brasileiros, né? Afinal, a primeira rodada foi boa, 2 vitórias e 2 empates, os empates dos jogos mais complicados contra os times europeus. Já falamos bastante desses confrontos no Gol nas Américas, edição especialíssima que rolou na terça-feira, logo após o jogo do Fluminense. Fizemos ao vivo lá, você pode conferir na nossa playlist. Mas agora é hora de falar do que vem pela frente. Vamos falar da segunda rodada, os 4 confrontos dos brasileiros, porque tem jogo complicadíssimo, vai ser difícil passar invicto mais uma rodada aqui, tá? Eu, Rafael Bellatini, já pedindo o seu like, seu comentário. Estou acompanhado de Eduardo Massa. Tudo bem, Massa? Tudo bem. Prazer aí. Prazer é todo seu. Tá trazendo um pouquinho aqui. Se a gente trouxesse o pré-podcast seria... Tudo bem que todo mundo ia sair preso, mas tudo bem, né? Por injúria, por várias coisas. O cancelamento é questão de tempo. Seremos todos cancelados. Mas ia fazer sucesso. Vamos discutir depois o limite do humor. Então, aqui também com o Rodrigo de Brum. Tudo bem, Rodrigo? Bora. Dessa vez eu tô menos argentino, hein? Bom, isso. A gente vai discutir. Vamos lá passar, então. Já tivemos os jogos da primeira rodada, então. Já falamos bastante sobre isso. Conversei com o Massa ontem pela manhã. Depois fizemos o Gol nas Américas. Tá tudo certinho, mas vamos projetar o que vem pela frente. Os 4 confrontos dos times brasileiros. E a gente já começa nesta quinta-feira mesmo com o Palmeiras entrando em campo à 13h, hora de Brasília, contra o Al-Ahly. Depois de dominar, massacrar o Porto, né, em um dos grandes exemplos de goleadas por 0-0 dos times brasileiros nessa primeira rodada, Palmeiras favoritaço? Então, eu acho que foi interessante porque nós vimos que contra o segundo nível da Europa tem jogo, dá para ganhar, dá para ser inclusive superior, não ganhamos por detalhes, no caso do Palmeiras do Porto e o Fluminense contra o Borussia Dortmund, que foi ainda um jogo até melhor. Mas também temos que lembrar que o Al-Ahly não é um passeio no parque e que também não será uma surpresa se vier um 0-0 ou até um jogo. Eu duvido que o Al-Ahly domine o Palmeiras, porque o Palmeiras é muito organizado e é um time melhor do que o Al-Ahly, mas vai ter jogo. Eu acho que o Palmeiras agora tem que botar os pezinhos no chão, fazer o seu jogo com seriedade e ter aquela calma, sabe? Ter aquela calma de saber que não está enfrentando o Auckland City. Então não pode ter esse desespero, senão começa a vir o nervosismo e acho que isso é o que mais pode atrapalhar, tá? Mesmo o empate pode servir ao Palmeiras, então não é desesperador, tem que jogar com calma e mostrar superioridade em campo. Dito isso, obviamente o Palmeiras é favorito para esse duelo. E lembrando o formato antigo, né, do Mundial, o anterior que tinha ainda semifinais com... Os brasileiros sofreram muito, né? Alguns até foram eliminados aí de forma precoce. Eu vi um trechinho aí do Al-Ahly contra o Inter Miami, né? Na estreia, eles eram melhores e foram melhores, só que eles não sabem finalizar. Então essa é uma vantagem que o Palmeiras vai ter. Eles tinham muita dificuldade para finalizar bem, finalizar no alvo. Mas é aquilo, são clubes bem estruturados, não é igual o time da MLS, que muitos deles têm um ataque ali recheado de jogadores estrangeiros, o Messi, Suárez, enfim, e defensivamente são péssimos. Não é esse jogo que o Palmeiras vai encontrar. O Palmeiras joga o seu futuro no Mundial de Clubes contra o Al-Ahly. Por quê? Porque o Al-Ahly é a terceira potência desse grupo e se não ganhar do Al-Ahly, ou pelo menos o empate ainda, como empatou o primeiro jogo, ainda dá para ser. Mas não pode perder. Esse é aquele jogo que você não pode perder de jeito nenhum. Jogar com muita seriedade, muito corretinho, com muita paciência. Por quê? Porque é o jogo que, para mim, define uma das vagas. Se o Palmeiras ganhar esse jogo, para mim já está classificado, é quase certo. E as pessoas estão muito preocupadas com o Inter Miami porque tem o Messi, tem o Suárez. Mas tem o Messi, tem o Suárez e cuidado com o Inter Miami. Eu tô falando porque esse empate na primeira rodada
ele colaborou um pouquinho com o meu pensamento, porque foi o Al-Astra do jogo. Então o Al-Ahly não conseguiu matar o jogo, não conseguiu fazer no primeiro tempo, perdeu o pênalti, inclusive, né? Foi defendido. No segundo tempo, o Inter Miami não estava encantando ninguém. Mas 2 bolas, uma cobrança de falta do Messi, depois aquele outro chute, é uma bobeada que você dá, muda completamente o jogo. E por que eu acho que o Palmeiras tem que prestar atenção nesse jogo? Se chegar na última rodada, se empatar com a Al-Ahly agora, chegar na última rodada precisando vencer o Inter Miami, pode entrar na cabeça aquela história do tipo, eu não posso cair na primeira fase, eu não posso sofrer isso aqui. Se eu ficar fora nesse grupo, depois de ter feito um jogo bom contra o Porto, ter massacrado o Porto e perder aquela chance, pode entrar na parte psicológica e atrapalhar. O Abel, eu gosto muito, acho que o Abel trabalha bem essa parte psicológica, mas já sofreu campeonato mundial, inclusive, né? Inclusive contra o próprio Al-Ahly. Exato. Né? Lá em 2021, que era o Mundial de 2020, que ele termina empatado, no ano seguinte ganha, né? Por 2-0, mas tem esse detalhezinho aqui. Por mais importante que seja esse jogo pro Palmeiras, eu acho que você não pode trazer esse nervosismo já pro segundo jogo. Eu acho que você tem que entrar muito tranquilo, ciente de que é superior, mas tem que mostrar isso em campo, ou seja, construindo ali as jogadas, fazendo o que fez com o Porto. Eu acho que se o Palmeiras jogar como jogou contra o Porto, o Al-Ahly é pior que o Porto, e o Palmeiras naturalmente deve vencer. Tá? E eu acho que esse grupo, nós já falamos que é um grupo talvez o mais fácil entre os brasileiros, é o mais fácil dos grupos dos brasileiros. O Palmeiras tem que confirmar essa vaga logo, é obrigação. E o melhor é isso aí também, né? Não deixar para a última rodada. Porque vai que empata. Eu não descarto um empate do Inter com o Porto também, porque né, o Inter Miami... do jeito que tá essa do jeito que esse Porto início, tá. Sim, Mas isso que você disse do Inter Miami, sim, durante esse jogo mesmo o Messi às vezes encontrava um passe ali que você... Mesmo entre linhas ali, bem encaixadinho... Sim, é melhor não ter que depender de resolver. E também a arbitragem também pode ali marcar um pênaltizinho pro Inter Miami. Que foi o que eu falei no programa. Eu achava que a FIFA tem uma vontade enorme de levar, deixar o Messi, colocar o Messi nas oitavas, tá perfeito. Exato. É o craque. Bom, é bom prestar atenção, ficar de olho aqui nessa equipe do Palmeiras. Palpite rápido aqui, eu vou colocar uma vitória do Palmeiras por 2-1. 2-0. 1-0. Isso que eu não lembro agora quem falou que o Abel lida bem com isso, de não perder. O Palmeiras, o Abel adora não perder também. Então, mas eu acho que vai ser 2-1 de virada. Eu acho que é 1-0. Um jogo eu acho que vai ser um pouquinho amarrado, mas o Palmeiras tem mais qualidade, consegue fazer um gol e pronto. É bom que esse projeto está entrando, o pessoal está acordando no feriado, vai assistir e já vai ter o jogo do Palmeiras. E aí vai ver que a gente errou, acertou, mas é bom, legal, o palpite é isso daí, né? 2-1 de virada para o time do Palmeiras. Fechando a quinta-feira, 10 da noite do horário de Brasília, tem um jogo bem tranquilo aqui, um PSG e Botafogo. Esse é fácil. Esse é fácil, né? É fácil apostar contra o Botafogo. Esse é fácil de apostar, isso. Eu acho que o Botafogo, nesse caso, tem que ter também a ciência de que é realmente inferior ao PSG, é inferior. Que todo mundo é inferior. Todo mundo hoje é o campeão europeu e é o melhor time com sobras. Tá numa fase exuberante, não é só o melhor time, tá numa fase muito boa e tem muitas opções, né? Então, eu estava pensando aqui qual a melhor estratégia para o Botafogo marcar o PSG, né? Você não tem assim, marca o Dembélé não precisa nem jogar, o meio campo fecha ali as pontas, não, o meio campo sobe e marca gols, chuta de longe, laterais sobem, os laterais fazem presença, eles podem defender ou atacar de acordo com a necessidade. O Hakimi é um lateral artilheiro, o Nuno Mendes talvez o melhor lateral esquerdo do mundo. Não tem como o Botafogo jogar de igual para igual com o PSG. Então, o que o Botafogo tem que fazer? Tem que ser inteligente, tem que jogar pelo saldo. Obviamente vai tentar ganhar. Todo mundo entra em campo tentando ganhar, claro, mesmo sabendo que é inferior. Mas a estratégia tem que ser, para mim, uma estratégia que o Botafogo faz muito bem, por sinal, que é ser reativo, né? Tem jogadores ali que são muito fortes fisicamente, muito rápidos, e que podem buscar ali uma bola, uma ou outra oportunidade que vai surgir, porque vai surgir também. Com certeza o PSG vai deixar
uma ou outra oportunidade, o problema é que eles vão criar várias também, né? Então tem que fazer isso, tem que se fechar, mas ao mesmo tempo tem que dar aquele trabalho pro PSG. Por quê? Porque se ele der uma ou outra estocada no PSG, mesmo que não marque o gol, o PSG talvez tente controlar o jogo e diminua o ritmo. E o Botafogo, às vezes, pode passar por causa do saldo de gols, porque o Atlético de Madrid tomou 4. Isso. Então, o empate com o Atlético de Madrid, que é muito mais acessível, ainda é favorito contra o Botafogo, mas é um jogo, tem jogo ali, Sim. né? É já um nível mais próximo. Um empate já serviria ao Botafogo. Né? Então, eu acho que essa é a questão. E o Botafogo que já falhou no primeiro jogo porque deveria ter feito isso. Eu acho que o nervosismo, por isso que eu falo até com alerta para o Palmeiras, o Botafogo deveria ter feito mais gols contra o Seattle e não fez porque eu senti muito esse nervosismo de querer ganhar de 4 antes de fazer o primeiro. Né? Fazer o quarto gol antes de abrir o placar. Né? Então, exato. Então foi muito... abdicou de controlar o jogo. Né? Então eu acho que isso tem que ser um cuidado. Agora, e não vai ser problema nenhum. Tem que ficar tranquilo e saber que você é o azarão. Não vai ser problema nenhum chegar no pessoal do PSG e falar assim, calme-toi, ce n'est pas nécessaire. Tipo assim, dá uma controlada aí, calma, não precisa disso. Vai aqui, você prefere encarar quem lá na frente? O Atlético de Madrid ou a gente? Eu acho que, não sei se o Rodrigo vai concordar comigo, eu acho que o PSG entrou com o Atlético de Madrid com muito mais sentindo o cheiro do sangue, querendo ir para cima, para se confirmar como o melhor da Europa. Falou assim, não é só vocês tinham enfrentado a gente na Champions League, não, mas a gente ganhou a Champions League e vamos mostrar que somos os melhores. Então, querendo fazer. Entrou para não deixar carimbar a faixa. Isso, né? Eu vou mostrar que eu sou de fato superior, eu sou o melhor time europeu. Contra o Botafogo, talvez já não tenha mais essa história. Foi o jogo mais complicado da primeira fase. A gente já ganhou. E agora aqui tocar o barquinho, né, para pensar na próxima fase. Então pode entrar um pouquinho, mas talvez poupe alguém. O Dembélé foi poupado no jogo, pode poupar alguém. E o Botafogo nessa belisca, né? Isso ontem, que talvez o PSG de repente pusesse fazer uma equipe mista nesse jogo, não sei. Começa quase com a força máxima, agora diminui um pouquinho contra o Botafogo e no último jogo que é a barbada e aí vai com as reservas. Mas a gente estava vendo hoje cedo o retrospecto recente aí do Brasil contra a Europa. Você lembra de cabeça, ô Massa, quanto que era? Depende, né? Nos 90 minutos são 4 empates. 4 vitórias da Europa, não era? Não, 4 empates, o recente, 4 empates e uma derrota. A derrota do Fluminense, né? Contra o Manchester City. Liverpool ganhou do Flamengo, mas na prorrogação. O Real Madrid ganhou do Grêmio. Foi 1-0. Foi 1-0. Foi 1-0 no tempo normal, gol do Cristiano Ronaldo. Teve mais uma... Teve o Chelsea vencendo o Palmeiras, mas foi na prorrogação também. Então, são jogos mesmo contra a elite. Assim, a diferença é visível, é grande até. Mas fora aí o Fluminense contra o City, que tomou um gol muito cedo, por isso também acho que é a goleada. E o Santos contra o Barcelona, né, também foi tomou um gol muito cedo, um gol muito tarde, foi tomando um gol em vários momentos. Um gol no meio, um gol no início. Exato. Eu acho que a questão do Botafogo PSG é muito isso, né? Se você jogar ali... entrar consciente, evitar tomar esse gol cedo, não sair afobado, ficar mais tranquilo, sabe? Aquela tranquilidade. Então, e se levar o gol, não se assustar. Né? Não pode entrar em pânico, não pode desesperar. Porque o PSG, ele é um time capaz... Primeiro é aquele time que chuta a bola para lateral no primeiro lance. Né? Ele coloca já para colocar a linha lá na frente e já marcar lá em cima. Vai acontecer isso. O Botafogo... vai ter que, em vários momentos, apelar, vou mandar o chutão e Igor Jesus, briga aí. O Botafogo gosta desse jogo, porque acho que depois o Botafogo dá a bola de novo pra eles lá, dá um chutão. Não, era o melhor jogo possível, vamos dar chutão. Deixa o Igor Jesus brigar com os caras lá com o corpo. Assim, o tempo todo tá bom, o Igor Jesus briga bem, isso ele é muito bom. Deixa ele brigar lá e beleza, eu vou plantar aqui atrás e a bola fica com vocês, não tem problema nenhum. Mas eu ia dizer que eu acho que esse jogo encaixa muito naquele jargão que a gente cansou de ouvir, de joga por uma bola. Tem um tempo que eu não aguentava mais ouvir isso, até caiu um pouquinho em desuso. Mas eu acho que é isso, o Savarino encontrar o Igor, alguma coisa assim. O Igor, principalmente, que é o mais talentoso ali, mais forte também. Mas eu acho que é o que o Bellatini comentou hoje cedo, é tentar não cutucar muito a fera. Tentar controlar o jogo, segura. Calma aí. De vez em quando chega para mostrar que tá ali vivo também, totalmente... não pode ficar totalmente retrancado. É isso. Tem que se fechar, mas também
quando tiver a bola, atacar para quê? Para fazer o PSG falar assim, não, tá bom, vamos aqui jogar controlando o jogo, não vou acelerar. Tô ganhando, mas não vou querer colocar um saldo lá, porque talvez eu bobei e tome um gol aqui, não Exato. quero. Vitória... Fazer com que eles sintam também que tem risco ali, né? Porque a vitória o Botafogo do PSG... pode ameaçar, né? Então... A vitória do PSG contra o Atlético, ela se torna goleada. O PSG tem uma boa... O Atlético tem uma boa chance. Na resposta, o PSG faz 2-0. Depois tem o gol do Atlético, que é anulado, e aquilo lá mudou, o time saiu de si, ficou completamente descontrolado, e aí foi presa fácil, e aí tomou os gols, poderia ter tomado até mais ali, perde chance, né, muito grande. Mas todo mundo, eu vou colocar uma vitória por 2-0 pro PSG. Também, 2-0 parece um placar, porque eu acho que o PSG não vai para atropelar o Botafogo também, a não ser que faça aquele gol cedo, eu acho que vai ser por aí. Vou arriscar, 1-0 só o PSG. 1-0, boa. Aí seria quase uma vitória. Quase uma vitória. Quase uma vitória pro Botafogo, tá? Aí o botafoguense vai lá e vai colocar no vestiário. Essa é pra mandar enquadrar, né? Perder de 1-0. Vai ser a goleada de 1-0. Não, e também vão falar assim, tá vendo? Estão duvidando de vocês, vão lá. Aí vai colocar lá, todo mundo apostou que o Botafogo vai perder. E aí o Botafogo vai perder. Porque essa é a tendência, né? A zica reversa? Acho que talvez. Acho que o Belatini é um botafoguense. Talvez, grandes amigos botafoguenses. Na sexta-feira, dia 20, né? Isso aí, sexta-feira, tô perdendo as datas. Às 3 da tarde de Brasília, tem Flamengo e Chelsea, mais um confronto Brasil e Europa. E eu vou falar pra você que eu acho que o Flamengo é favorito. Olha, eu vou te dizer, o Chelsea, a estreia do Chelsea foi... Nossa, horrível, né? Lamentável, eles não mereciam vencer aquele jogo, não. O empate era muito justo pro Los Angeles. Seria muito justo. E o Los Angeles, ok, não é um time ruim, mas o Los Angeles, o tanto de perdeu de gol ali, podia ter feito facilmente 2 ali. Eu achei que o Chelsea, eu sabia que o Chelsea dessa temporada não é assim aquele Chelsea, mas você olha os nomes, principalmente ali no meio campo, tem muita gente boa, né? É bom, sim. Mas acho que lá na frente... Nossa... Lá na frente, eles são fracos, viu? E jogando com manhaca também, assim, parecia um ritmo de férias, sei lá, uma coisa meio estranha. Eu acho que coletivamente o Chelsea não funciona. O Chelsea é melhor que o Flamengo, mas coletivamente não. Eu acho que vai ser pau a pau, viu? Eu acho que o Chelsea é favorito ali, mas o Flamengo dá para sonhar em ganhar. Ao contrário do Botafogo contra o PSG, porque se fosse o Flamengo, o PSG era a mesma coisa, era igual. O Chelsea é muito mais fraco. O Chelsea é verdade, vamos lá, a gente tem que botar... O Chelsea é um time de Conference League. Tá, Passou na Conference, ele tá entre a Conference e a Europa League. Talvez ele não seja, mas é um time que disputou a Conference League. É mais ou menos como o Boca Juniors hoje, né? O Boca Juniors ameaça pelo nome, não é um mau time, mas é um Boca Juniors que não conseguiu eliminar a Aliança Lima. Em história e tradição, o Boca Juniors é muito maior do que o Chelsea. Do que o Chelsea, não tem nem comparação. Então, obviamente, o Chelsea tem dinheiro, tem bons jogadores, mas coletivamente não funciona. Eu acho que vai ser pau a pau, hein? Eu acho que vai ser pau a pau. E eu já vou dar meu palpite aqui. Vou dar meu palpite 1-1. Ok. Goleada de 1-1. Então. Goleada de 1-1. O que eu tava pensando hoje mais cedo o Chelsea que ganhou do Palmeiras na prorrogação era bem melhor que esse Chelsea e não foi assim um passeio no parque. Eu concordo, o meio campo é bom, o ataque eu também não gosto, o Nicolas Jackson, o Pedro Madueke, Pedro Neto, não são jogadores no máximo bons, né? Se fosse no Brasileirão, ninguém tava fazendo festa pra eles. Exato. Mesmo o Havertz ainda, eu acho que funcionava ainda muito melhor que esses garotos que o Chelsea gastou um belo dinheiro. Rapaz, eu acho que pouca gente no Brasil estaria muito feliz com esse trio de ataque. É isso. Trouxe um europeu aqui, trouxe não sei quem pra jogar no seu time. Aí você vai o melhor, o Pedro Neto, talvez seja o melhor deles. Eu trouxe o Pedro Neto. Ok, bom, okay. Vai ajudar. Bom era o vô, né? É bom. Péssima, eu vou cortar essa aqui. Lembra de cortar na edição, não, brincadeira. Sei lá, por exemplo, o Trincão que voltou para Portugal, eu prefiro do que o Pedro Neto e tá em Portugal. Sim. E, enfim. Acho que no Brasil a gente vai ficar assim com receio de dizer que o Flamengo é favorito. Acho que eu não diria que é favorito. Mas se eu fosse
dizer em porcentagens, para mim é 55 Chelsea, 45 Flamengo. Vocês são todos covardes. Eu falei no Gol nas Américas, o Flamengo vai vencer com autoridade. Vai ser um 2-0, vai ser com 2 gols de vantagem. Eu tava vendo a live nesse momento e o Dudu até ficou meio espantado. Ele falou, tem o corte aí. O corte tá aí, tá o feio. Flamengo vence com autoridade. O Flamengo não, assim, vai jogar com superioridade em relação ao Chelsea. Eu acho que vence por 2 gols de diferença. Não me surpreenderia, tá? Não me surpreenderia. Como eu falei, o Chelsea coletivamente não funciona. A questão é que o Chelsea também é um time que ataca muito, né? E eu acho que vai ter um jogo ali mais aberto. Não vai ser um jogo fácil de controlar. Com o Felipe Luiz, um jogo aberto? O Felipe Luiz gosta de controlar jogos, mas o Chelsea não vai deixar com que o Flamengo controle o jogo. Acho que vai levar o jogo para um confronto mais direto. Eu só acho que tem uma entendeu? coisa, a gente comentou do PSG, que você não tem como escolher quem marcar, porque aquilo ali é uma engrenagem, alguém vai aparecer em algum momento. O Flamengo, o Felipe Luiz é bom nisso e ainda é do lado do campo que ele é especialista. Se o Flamengo conseguir anular o Cole Palmer, já é meio caminho andado. Mata Então metade essa do time do Chelsea. É a diferença. Ok. Eu acho que pra mim 2-0. Você falou quanto mesmo? Não falei não nada falou, ainda, falou. Mas pra mim 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo, tá bom. Só eu vou só no o Massa empate, do lado 1-1, errado aqui. O Massa tá zicando aqui. O Massa... mas eu falei autoridade. Eu falei, não, eu vou sustentar isso aqui. Eu vou sustentar. Agora vai até o fim. Agora abraçou, vambora. Não custa nada. E aí, pra fechar, no sábado, às 7 da noite, do horário de Brasília, tem o Fluminense contra o Ulsan Hyundai, que perdeu, né, o seu jogo contra o Sundowns. Não só perdeu, como jogou muito mal, né? Os dois jogaram mal, né? Foi um jogo, todo talvez... mundo perdeu. Perdeu quem assistiu o jogo. Foi dos jogos, tecnicamente, imagina talvez, quem pagou pra ver isso. Dos piores, né? Mas foi divertido até, foi aberto e tal, né? Eu acho que esse também vai ser o confronto teoricamente mais fácil pro Fluminense e o Fluminense tem que ganhar. O Fluminense tem que ganhar esse jogo. Se jogar como jogou contra o Borussia Dortmund, pode ficar no 0-0, porque ninguém consegue finalizar, né? Então, tem isso, mas né? é só colocar o Cano por mais tempo, né? Acho que... E a bola chegar no pé do Cano, porque a chance acontecia, mas caía pro Everaldo, caía pro Canóbio. É que o Everaldo tava apesar dele ser centroavante, ele tava sem confiança de fazer o remate, né? O remate aí complica. Normal, acontece. O Everaldo, ele tem muitas talvez preocupações. Autoconhecimento, ele achou que o Canóbio podia ter mais chance. Não só ele estava preocupado com o arremate dele, mas todo o resto do estádio estava preocupado com... Não, o Everaldo taticamente fez um bom jogo ontem, né? Normalmente, vamos lá, quem acompanha o Fluminense sabe que mesmo taticamente ele normalmente não faz bons jogos, então pelo menos ele fez taticamente um bom jogo, mas se o Cano tiver em condições tem que ser titular. Eu prevejo uma escalação diferente do Renato Gaúcho também. Eu acho que ele vai botar o Ganso, ou seja, vai colocar um time mais criativo. O que tem que tomar cuidado na mesma. Mas eu acho que esse é o jogo para isso, porque o adversário... O Fluminense vai ter mais a bola, o Fluminense então vai dominar. Faz algum sentido, né? O Fluminense vai dominar e então ter um Ganso para controlar o jogo faz sentido. Contra o Dortmund sabia que ia ser um jogo mais físico, então precisava reforçar mais ali o meio-campo. Então a escolha por Nonato, por um trio com Nonato, Martinelli e Hércules, fazia muito sentido, né? E eu espero ver também algumas mudanças aí, talvez o Fuentes na esquerda, é um lateral também mais ofensivo que o René. Eu acho melhor também que o René em praticamente todas as funções, mas o René teve muito bem ontem contra o Dortmund, então pode ser que ele aposte na continuidade do René. Eles variam muito, né? O Renato gosta muito do René. Eu acho que o Fluminense tem que ganhar e eu acho que esse vai ser talvez o jogo mais fácil dos brasileiros na primeira fase. Pelo que eu vi, talvez seja. Do que as equipes mostraram até aqui. Então sim. Vou fazer aqui minha aposta já, única goleada do 3-0 Fluminense. Só pra... Tem quem diga que 3-0 não é goleada. Eu acho que não, não é goleada. Pra mim mas essa é outra goleada discussão. a partir de 4-0. Esse 4-1 Olha, mas não faz sentido. A cabeça de alguém que 4-1 é goleada. 3-0 é vitória ampla. É uma vitória ampla. Venceu bem, venceu com tranquilidade. Placar clássico. Que horror, placar clássico. A partir de 4-0. 4-0 é uma goleada clássica. 4-0 é... Olha... O que eu disse isso hoje cedo para vocês e eu acho que o bom desempenho dos brasileiros aí nessa primeira rodada contra os europeus pode enganar um pouco
e a gente achar que já tá num nível que a gente não tá, mas que teve por aquele momento. Não acho que o Fluminense ganha fácil, não. Acho que vai ser 1-0. Ok. Que é o que importa. Eu vou ficar no meio do caminho com 2-0, que vai ser aquele 1-0 que depois até toma um certo sustinho, percebe, rapaz, se eu bobear um pouquinho mais aqui eu vou levar, e consegue achar mais um gol. Pelo que eu vi do confronto entre os africanos e o Rosan, eu acho que o Fluminense vai ter dificuldade no último jogo contra o Sundowns. Sim. Por quê? Porque é muito forte fisicamente. Exato. E ataca. Eu gosto mesmo de atacar. Já não me mostrou nada o time coreano. Mais uma questão, não é da força do Fluminense, porque a gente sabe, eu até brinquei aqui, se o Fluminense jogar como foi contra o Borussia Dortmund, vai ser 0-0, porque não consegue acertar o gol, não consegue criar perigo. Então, eu acho que falta isso ao Fluminense, mas nesse jogo em específico, o time coreano mostrou muito, muito, muito pouco e tem muita fragilidade lá atrás. Então, acho que o Fluminense... Se jogar bem e focado... o Fluminense olhar isso aqui e falar assim, é fácil, 1-0. É fácil, não, tem que jogar bem, né? Então, eu acho que a chance do Fluminense é essa, porque se não ganhar esse jogo, sim, aí complica, né? Fica difícil mesmo. Pra gente fechar aqui, eu queria só conversar com vocês sobre uma pauta que surgiu, porque, eu acho uma discussão muito vazia, né? Falar que os europeus estão voltando de férias, é começo de temporada, ou eles estão de férias, é fim de temporada, que fica nesse vazio, né? Na verdade não é. Alguns times estão ali nas férias, outros estão começando já a sua pré-temporada, né? Afinal tem time que vai disputar pré-Champions, né? E acontece. Mas fica nesse papo, e quando tinha o Mundial no final do ano... eram os brasileiros em fim de temporada, os europeus no meio da temporada. O europeu não presta atenção porque é o meio da temporada. E ele tá preocupado com o campeonato nacional. Agora ele não presta atenção porque é começo de temporada ou é fim de temporada e ele tá cansado. Então é jogar que eles nunca se importam. Sinceridade, um campeonato que tem uma chancela da FIFA, né, que dá o dinheiro que dá, eu não acho que tem um time europeu brincando por lá. Eles podem entrar com o pé... Talvez não com tanta força, porque tem o começo da temporada, eles estão com... o ritmo tá pegando, mas eu acho que o principal é achar que não é um desafio tão grande, e às vezes se assusta. Mas eu não vou falar que eles estão jogando sem se importar com o campeonato. Eu acho que não, porque dessa vez é o primeiro mundial propriamente, né? Virou uma Copa do Mundo mesmo, com 32 times. Mundo, é só ver como o PSG entrou, né? Só ver como o PSG entrou. O PSG entrou para destruir o Atlético de Madrid, que claramente sentiu por quê? Porque estava com muita vontade de ganhar aquele jogo. Então, eu acho que pode ter a questão física, mas a questão física vai ser sempre pior para o Brasil. Sempre pior para o Brasil, porque a gente passa uma temporada que não tem nada a ver com a temporada da Europa. Pré-temporada derruba treinador no Brasil, né? E aí depois viagem o tempo inteiro, campo ruim, tanto não no tem torneio descanso, continental, não tem treino, né? Não tem treino. Às vezes a gente critica os técnicos brasileiros, mas a verdade é que a especialidade de técnico brasileiro é recuperar jogador. E é bombeiro, apagar incêndio, o tempo inteiro. Manter aquilo andando, trocar o pneu com o carro andando, né? Sempre assim. Então, comentou ontem que o fisiologista é mais importante que o treinador no Brasil. Então, às vezes, a gente não tem know-how, porque a gente não tem treino. Você vai pegar a ficha lá quando é que você vai treinar? Nunca. Você vai ter um treino de recuperação aqui, um treino de... Não tem. Então, como é que você vai fazer o planejamento da temporada? Quantos treinos completos você teve na temporada? Por isso que os times que não estão no Mundial estão falando de trocar treinador agora, porque vai ter uns dias aqui para trabalhar. Exato. Vai ser a segunda vez no ano que vai ter uma série de treinamentos. Basicamente, porque segunda vez e olhe lá, porque quando começa o campeonato estadual... Os times se apresentaram faz 5, 6 dias e já começa o campeonato. E a verdade é que boa parte dos técnicos, quando tem esse tempo livre, eles não sabem nem o que fazer. Sim. Eles não sabem nem o que fazer, porque não estão acostumados. Eu vou treinar. Mas não dá pra... E é curioso como esse Mundial foi encaixado mais ou menos um mês depois do fim da temporada europeia.
É como se fosse o nosso fim do Brasileirão e o início do Campeonato Estadual. É a primeira vez que os times europeus estão jogando um Paulistão. Entendem como que é isso. Para eles é praticamente a preparação para um estadual, que nesse caso é um estadual mundial. Mas também é curioso ver como que eles vão se adaptar a isso, tanto fisicamente, que alguns clubes sentiram muito no primeiro jogo. Sim. Principalmente a última meia hora de jogo, 20 minutos, sentiram muito. E não vou aceitar esse papo também de que eles estão sofrendo com calor. Sim, sofrem com calor. Mas eles estão acostumados a jogar em agosto. Tem jogo à tarde ali com 40 graus. Tem jogo agosto, setembro. Na Europa também é calor pra caramba. 40 graus, 45 graus. Não é como se eles não conhecessem isso, não soubessem o que tá acontecendo, sabe? E o calor, o sol ali que bate no hemisfério norte parece... Tem hora que parece Rafael, mais perto. Eu acho que tem aqui uma questão. Normalmente a gente não dá valor, os europeus, vamos dizer assim, não dão valor para o Mundial, porque a gente está falando do Real Madrid, de super times. E esses super times sabem que são superiores e não ligam muito para aquilo, não se importam muito para aquilo, porque mesmo que eles percam, eles sabem que são melhores. E quando vão enfrentar os times brasileiros mesmo, ou os sul-americanos que sejam, agora tem outro europeu junto. O Real Madrid sabe que se ele não ganhar o Mundial, de outra época ele tava com os ombros e pronto, mas não, pode ser o City a ganhar isso. E aí ele fala, não, peraí. E o Borussia Dortmund? Pro Borussia Dortmund, aquilo ali é super importante. Lógico. A importância é... Imagina o Dortmund ganhar o Mundial. O Porto, que jogou com o Palmeiras, você acha que o Porto não leva a sério uma competição dessa? Lógico que leva. Então, esses clubes estão mais ou menos no mesmo bolo que a gente, né? A gente sabe que é inferior ao primeiro escalão, né? A primeira mas na hora que vira mata-mata jogo único aí, cara. Exato, mas a gente vai tentar. Por quê? Porque já fez antes. Isso. O Porto já ganhou antes. O Dortmund já ganhou jogos grandes antes. Então, eles vão dar tudo. Talvez agora na fase de grupos a gente vai ver um pouco... eu acho que o PSG, por exemplo, entrou para destruir o Atlético de Madrid. E agora mas vai talvez tirar o pé. Isso. Tirar um pouquinho o pé ali. Por quê? Porque já está praticamente classificado. Isso acontece em Copa do Mundo. É o estilo o formato de campeonato, né? Se o PSG ganhar o Botafogo, já tá classificado, jogo eles vão jogar com o sub-20 se tiver. Então é normal, é natural, não é desprezo. Eu só acho que esse papo sempre vem, né? Quando o europeu ganha, olha lá, que eles jogaram. Aí quando perde, eles não queriam mesmo, eles não perderam. Não, mas às vezes perde o Mundial. Poucas vezes que perderam. Quando perdiam o Mundial, mas aqueles também entraram lá, estavam bebendo, o cara tava no shopping, ele foi no shopping antes do jogo. Sim, eles sempre fazem isso. E ganha e perde da mesma forma. É o que dá pra fazer. Eu acho uma besteira só ficar tentando diminuir. Eu entendo que tem a questão da rivalidade. Mas esse ponto que o Massa citou eu achei bem interessante, porque pro Real Madrid, talvez, ok. Mas, por exemplo, o PSG foi a primeira vez que ganhou a Liga dos Campeões. Imagina se ele completa isso com um título mundial. Era um clube que ninguém considerava um clube que não tem camisa, que só foi o dinheiro... E pega esse Real Madrid, que vem numa temporada que não conquistou também título, e agora ele tem a chance de ganhar o primeiro Mundial da FIFA, que tem esse troféu estranho, que eu não acho nem que tem cara de troféu. Tá com sangue nos olhos. O City tá... Nossa, ele tá... Eu não ganhei nada, eu sempre ganho. Ganhou a Community Shield. Não. Gastou sei lá quantos milhões. Quanto é que o City gastou? Mais de 100 milhões. Mais de 100 milhões. Então... tipo... Ele ganhou a Community. Poucos times ingleses conquistaram o título. É o que ele falou. Sul-americanos não ganharam também. Então, tá vendo? É isso, pessoal. Obrigado. Prometi um programa um pouquinho mais enxuto, porque é feriado, né? Curtir aí, aproveitar e assistir os jogos também. Volta aqui com a gente pra dizer se a gente acertou ou errou os palpites. Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha nosso canal também. E aquele abraço. Até sexta-feira, porque tem material sim na sexta-feira. Valeu!